E É muito bicho? ruim. É pior. Quando tem bicho? Ah, então, são a fauna cadavérica, né? É. É, existe até um ramo das ciências forenses que é a entomologia forense, que é o uso da fauna cadavérica para se determinar certas coisas. Tipo o tempo da morte, por exemplo. Porque a partir do momento que morre, é, é, bichos, entre aspas, né, bichos diferentes entram em ação no corpo humano. Moscas que vão vão plantar, que vão botar ovos, e esses ovos vão virar larvas, e essas larvas vão virar outras moscas. Dependendo do estágio que você pega, esse ovo ou essa larva, você consegue ter uma noção pela espécie né, do inseto e pelo local onde ele se encontra, você consegue precisar O tempo. tempo da morte, o lugar onde morreu, porque dependendo do lugar tem certos insetos que não tem no outro, artrópodes, né, de um modo geral, assim. Então tem muito disso. Ó. Tem até uma. Essa história é foda, assim, porque foi um dos primeiros locais que eu fui, isso na época ainda nos meus primeiros anos, foi no meu primeiro ano, né? Primeiros meses, na verdade, que a gente foi atender uma ocorrência que é a morte suspeita, que se chama morte suspeita. Por quê? Não dá nem para afirmar que é uma morte natural e não dá nem para afirmar que é uma morte violenta, tá? Porque é assim, quando que a perícia atua num crime de morte? Existe a morte natural, que é aquela morte que é por uma doença pré-existente ou uma doença contraída ou pela idade mesmo. Isso é uma morte natural. Se a morte não é natural, ela obrigatoriamente é violenta. Porque a morte violenta não é só homicídio. Pode ser um acidente, um suicídio ou um homicídio. Então, se não é uma morte natural, é obrigatoriamente uma dessas três modalidades. A gente Certo. consegue encaixar todas as mortes violentas nessas três modalidades: acidente de trânsito, suicídio, um homicídio ou um outro tipo de acidente, uma intoxicação involuntária, um cara que tipo, que usou uma dose uma dose maior de uma droga que o levou a uma overdose, é um acidente. A não ser que ele tenha feito isso de propósito para Aí, morrer. suicídio. Aí é um suicídio. A não ser que alguém tenha dado essa droga a ele. Aí é homicídio. É. Entendeu? Então, assim. Só que tem situações que não dá para dizer logo de cara que é uma morte natural. Então, para também não afirmar que é uma dessas três coisas, a gente chama de morte suspeita. Então, por exemplo, se você acha, digamos que você ache você tem lá um vizinho que é muito recluso, que mora sozinho, você nunca vê ele saindo de casa, e aí você começa a sentir um cheiro muito forte. Que você vai perceber que não é um cheiro. O cheiro do cadáver putrefeito é um cheiro muito característico. Que a hora que você sentir, você vai ver que é um cheiro que você nunca sentiu na sua vida, muito provavelmente. Espero que vocês nunca tenham sentido Nossa. esse cheiro. O dia que vocês sentirem, vocês vão saber. E aí você vai começar a sentir um cheiro muito estranho. E aí você vai pensar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Você chama a polícia. Acho que o mais perto que eu cheguei de sentir foi quando minha geladeira estragou e tinha Mas um é presunto tipo aquilo. dentro. É tipo Tinha um aquilo. presunto dentro e ele ficou podre. É tipo aquilo. Mas Cara! o princípio é mais ou menos o É um mesmo. presunto também. Só é outro. É. Outro. Não, mas é nesse É um caminho cheiro, mesmo. É nesse caminho mesmo. E então, assim, qual que foi o caso, né? Era uma morte suspeita de um cara que morava numa edícula de uma casa que fazia alguns dias que ninguém ouvia. Quem morava na casa da frente começou a sentir um cheiro estranho, chamou a polícia militar. A polícia militar foi até lá, aí conseguiram abrir a janela, olharam lá dentro, o cadáver estava lá, o corpo, né, estava lá já em estado avançado de putrefação. Aí o que a polícia militar tem que fazer? Avisar o delegado da área, o delegado do distrito policial da área. O delegado do distrito policial foi lá, olhou, falou assim, ó, tá morto, mas eu não tenho, a gente não tem como dizer se é uma morte natural ou uma morte violenta. Então, vamos chamar isso aqui de morte suspeita, acionar a perícia para vir ao local de crime e depois esse corpo vai para o IML para descobrir a causa da morte. Aí eu lembro que eu cheguei nesse local, a porta estava trancada, só tinham aberto a janela e dado uma olhadinha. Eu abri a janela, eu tinha que entrar nesse lugar.
Aí o que eu fiz? Não dava pra entrar pela janela, eu consegui arrombar a porta. No que eu arrombei a porta e entrei, eu olhei pro cadáver assim, ele tava no auge do estado. Ele tava entre o gasoso e o qualificativo lá. E ele tinha sangrado muito, então em volta dele tinha assim, era um líquido já não era mais cor de sangue, já tava Sei, podre sei. também, porque o sangue fica podre também. É. Tudo meio preto, assim, o cadáver tava bem enegrecido. E eu vi um monte de. Eu bati o olho e falei assim: caramba, deve ter tido uma briga aqui, porque tá cheio de arroz no chão. Devem ter virado o saco de arroz. Brigaram, sei lá, alguém tava com o saco de arroz na mão. Sua No primeira que eu fui- impressão. no que eu fui chegando mais perto, não era arroz, eram larvas. E eu nunca tinha visto aquilo na vida, eu não imaginava que era daquele jeito. Eu vi no curso de formação da Cadepol a possibilidade, mas assim, Não, pra você ter achado que era um saco de arroz, eu imagino quantas larvas, né? É. meu, assim, milhões, provavelmente, ou centenas de milhares, era muito. E quando eu cheguei perto, eu falei assim, cara, foi meio chocante pra mim, assim. Eu olhei e falei assim, meu Deus, é assim.